Você já parou pra pensar que tem muito homem que decide morar junto ou casar sem ter o mínimo de preparo? E eu não tô falando de grana pra bancar a outra pessoa, não. Eu tô falando de conseguir se bancar sozinho antes de pensar em dividir a vida com alguém. Porque se você não consegue segurar a sua onda, como é que você vai segurar a onda de um casal que tem várias outras questões para além de ter dinheiro suficiente para isso? Hoje eu queria trocar uma ideia sobre o que eu acho que um homem precisa ter financeiramente, emocionalmente e até psicologicamente antes de casar e de morar junto. E assim, isso é menos um checklist, se você prefere ver dessa maneira, e mais uma conversa sobre maturidade e responsabilidade, que eu tenho impressão, conversando com vários homens, que tá faltando e que no final das contas serve para as mulheres também. Talvez a vida de solteiro pareça bastante simples. Quer pagar suas contas, fazer o que você quer, sai e volta na hora que der na telha. Só que essa fase da vida é justamente um laboratório, um teste, onde você vai se preparando e prova se tá pronto para uma vida 2. Se é que esse é o seu objetivo. Se você não consegue organizar suas finanças sozinho, na hora de dividir as coisas que tem que fazer em casa e ainda dividir o aluguel, vai dar problema. No mínimo, vai ser o começo de um desentendimento essencial no casal. Quando você conhece alguém e pensa, pô, vou dividir minha vida com essa pessoa, ela que eu amo, tô encantado por ela, essa é uma decisão bonita, mas também envolve muita responsabilidade. Não é só romance, você vai começar a construir sua vida junto com a de outra pessoa e tem que estar preparado para o que vai aparecer na frente. Às vezes é quando o cara tá se jogando num relacionamento, mas estava acostumado com uma vida que dependia da mãe para cozinhar, não sabe pagar um boleto em dia, gasta mais do que ganha, mas já quer dividir o teto com outra pessoa. E esse tipo de escolha inconsequente, cara, tem consequências às vezes irreversíveis para o casal. Às vezes pode ser importante ter uma referência. Você trocar uma ideia madura, aberta ao divergente, à opinião diferente da sua, de um amigo mais velho, um casal legal de amigos que você admira, até terapia. É importante a gente se conhecer antes de querer conhecer mais outra pessoa. Eu acho que é melhor você aprender dessa maneira do que ter que aprender tudo na marra. Eu falo isso porque eu já vi muito relacionamento naufragar, ir pro saco, acabar por falta de exemplo ou de parar para pensar seriamente e refletir como é que as coisas deviam ser. Se preparar para uma vida 2. A hora de tomar essa decisão, né, que no final das contas envolve uma dose de coragem, ela é decisiva. Vou ou não vou morar junto? Eu queria deixar a primeira provocação. Se você não consegue morar sozinho, pagar suas contas e ainda sobrar um mínimo de dinheiro, eu acho que você não tá pronto para dividir a vida com outra pessoa. Eu não tô querendo dizer que você tem que ter dinheiro para bancar a outra pessoa, mas de você não ser um peso extra na vida do outro. Numa vida 2, provavelmente vai ter umas fases que um vai contribuir mais do que o outro, normal, mas eu não acho que já devia começar uma vida 2 de maneira desequilibrada. Cara, tem que começar uma vida junto, pelo menos numa condição minimamente favorável. Já vai ter tanto desafio que vocês vão ter que encarar junto, não tem porquê já começar no modo hard. Uma vida em casal, a 2, vai ter um monte de pequenos testes todo dia. Principalmente para quem tá começando a morar junto. Dividir a cama já é uma coisa, dividir a missão da louça, compartilhar a rotina. Aí, meu brother, tem que ter como aliado fundamental 1, diálogo de verdade, fluido. 2, organização financeira. Não dá para não ter. Eu vivo batendo nessa tecla aqui no Econoic. E o terceiro é cumprir o combinado de tudo que vocês combinarem, que daí tem coisa que só diz respeito ao casal, né? Tem particularidades. E a gente tem que ficar atento justamente para não deslizar no básico. É expectativa que, por conta de um diálogo não ideal, é mal comunicada porque não aprenderam a conversar direito. E por aí a coisa começa a migrar para um individualismo. Em vez de ser um casal que vai se potencializando, eles vão se dividindo. Quem não aprende a conversar para negociar pequenos detalhes dos entendimentos que tem que ter para levar uma vida em casal, vai tretar feio nas grandes decisões. Assim, é quase matemática isso. E aí, cara, eu acho que o grande desafio é encarar os pontos cegos de cada um. Às vezes um tem um pouquinho de medo de ir perdendo liberdade, a dificuldade do outro de abrir mão de velhos hábitos, mesmo que sejam hábitos que não levam a nada, porque morar junto vai exigir de você, mais do que nunca, que você se conheça pelo menos o mínimo para entender quais hábitos você pode mudar, para conciliar, né, uma convivência saudável, e quais outros fazem parte de quem você é.
Por exemplo, vamos supor que você é desatento e tem o hábito de sai do banho e deixa a toalha molhada na cama. Isso é um negócio moleza de mudar para não ter briga no casal. Agora, se você gosta, por exemplo, tem outro hábito de acordar cedo para treinar, ou você gosta de ter um tempo sozinho de vez em quando, talvez isso faça parte da sua essência. É nesses pontos que o casal precisa aprender a se entender as diferenças através do diálogo aberto a ouvir o outro lado também de verdade e respeitar. E tem coisas que a gente muda porque não custa nada e tem coisas que não, né? Não precisa ser orgulhoso, mas tem coisas que é respeitar a própria individualidade e com diálogo legal o parceiro entende. É possível que ele entenda isso. O que é certeza na minha vida, dos relacionamentos que eu tive, é que o primeiro conflito do casal sempre chega. Pode ser grana, pode ser ciúme, pode ser cansaço, a fadiga da convivência. O que define se vocês vão sobreviver a isso é a maturidade de como vai encarar o problema sem ser imaturo, sem jogar tudo pro alto. Só que a gente tem que aprender a se desentender direito para conseguir se entender sem partir para ignorância e deixar o outro magoado toda vez. Isso é parte da vida adulta, meu chapa. Bem-vindo. A parte boa é que se você for um ser humano da hora, bom, uma pessoa legal, que quer crescer, aprender, fazer o bem pra você mesmo e pro outro, e tá com um parceiro legal que veio pra somar com você, os dois vão perceber que dá pra construir muita coisa junto. Fazendo um pouquinho de esforço, as contas vão caber no orçamento, levando uma vida que é o objetivo, né, de progredindo, ganhar cada vez mais, sem gastar com coisa nada a ver. É bom o respeito de um pelo outro ser maior que o ego, que um orgulhinho besta de às vezes não abrir mão de uns negócios só porque a gente, sei lá, sabe, não faz questão daquilo. Que o lar que um casal construir tem que ser um lugar de paz, de chegar e se sentir bem com a companhia um do outro. Não um lugar de guerra que você vai querer evitar, vai querer estar fora de casa e passar o mínimo de tempo ali dentro. Eu acho que com o tempo é legal também fazer uma pausa de vez em quando para olhar para trás e perceber a diferença entre a sua vida de solteiro e a vida a dois. Inclusive quando o relacionamento vai amadurecendo, vai passando um tempo, é legal também fazer uma pausa e olhar momentos diferentes da vida a dois para ver o tanto que evoluiu. E se essa comparação mostra crescimento, evolução, liberdade que um vai ganhando com o outro, significa que vocês estão no caminho certo. E o contrário também é verdade, né? Se um dos dois, ou até os dois, começa a se sentir mais preso, sufocado, problemas financeiros podem ser sinais disso, é sinal vermelho. Tem que parar, conversar, repensar tudo. Não precisa ter pressa, porque nada muda de repente, mas sem ficar enrolando também. Quando um casal passa pela primeira crise, primeira prova e sai mais forte, é aí que você percebe se a decisão de morar junto com essa pessoa foi madura ou foi só uma paixão sem planejamento. É a hora que você vai provar para você mesmo se você é capaz de sustentar, não só financeiramente, mas emocionalmente, uma vida em conjunto, dividindo responsabilidades, lógico. No fim, eu acho que vale, tomara que o relacionamento de todo mundo dê certo, mas dando ou não, né? O que vale é o que a gente aprende e cresce nessa fase morando junto. A gente sabe que relacionamento não é só mil maravilhas, só conto de fada, mas também não precisa ser um inferno. É potencializar a energia dos dois para ir mais longe do que iria se fosse sozinho. É cuidar um do outro com atenção, com carinho, velho. E aí eu queria dar minha opinião. Não tem nada mais atraente do que alguém que tem autonomia, clareza do que pensa e maturidade para estar num relacionamento e fazer, proporcionar que o outro se sinta bem e cresçam juntos de uma maneira saudável. Nem todo mundo vai concordar comigo, mas tá tudo bem também. Bom, essa foi a conversa de hoje. Se você curtiu esse tipo de reflexão, aqui do lado eu tô deixando mais 2 vídeos que eu acho que vão te interessar também. Eu sou o Cezita e aqui no Economic eu falo todo dia sobre como viver melhor, com mais liberdade financeira e consciência das coisas que a gente tá fazendo. Te vejo no